Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre as eleições na UFV-JM, ou a consulta, como é chamado dentro da própria universidade. E vamos fazer uma série de entrevistas com os candidatos a reitor. Hoje quem veio conversar com a gente é o professor Paulo César de Rezende Andrade, que é candidato a reitor. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Professor Paulo César, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito da UFJM, agradeço aos telespectadores, estamos aqui à disposição para responder os questionamentos aí, para que a gente trabalhe realmente propostas a respeito da eleição reitoria 2023-2027. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o seu plano, sua proposta de gestão, gostaria que você se apresentasse para a gente aqui quem é o professor Paulo César. O professor Paulo César de Rezende Andrade, eu sou engenheiro eletricista, licenciado em matemática, com pós-graduação também em matemática e com mestrado e doutorado na área de estatística e experimentação. O professor Leandro Tavares é nosso vice-candidato vice da chapa e nós estamos aí há 15 anos na universidade, onde que desses 15 anos, Marconi, são 11 anos como gestão, 3 mandatos na direção do ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, e quase 2 anos na PROAD, que é a Proreitoria de Administração. Então, nós temos uma experiência há muito tempo na universidade e acho que a gente tem toda a condição de estarmos aí pleiteando essa vaga e fazermos o melhor para a nossa UFJM. Professor, 15 anos na universidade, por que você quer ser reitor? Essa é uma excelente pergunta, Marconi. Por que eu quero ser reitor? Porque ao longo desses anos, participando dessas gestões, como diretor de unidade, e até os 2 anos como pró-reitor de administração, a gente vê que a universidade poderia fazer muito mais do que ela faz. A universidade, ela tem um potencial muito grande. Ela não pode ser uma bolha. A universidade, o papel, a missão dela é provocar o desenvolvimento regional. E nós temos muito a fazer para os vales, nós temos muito a fazer para a comunidade, sabe? E durante esses anos, eu estou no final de carreira, porque eu não só tenho serviço público, mas eu tenho 23 anos de iniciativa privada, tenho meus filhos criados, então eu ainda tenho muito a doar para a universidade, por isso essa candidatura, que eu acho que eu posso fazer algo diferente do que foi feito esses anos todos. Então, deixa eu tocar no ponto aqui, que é o slogan de sua campanha, excelência com integração e planejamento. Por que escolher esse slogan? Está faltando planejamento, está faltando integração? Justamente. Primeiro, integração não existe na universidade. Nós somos uma universidade multicamp, que na verdade ela é no papel. Na prática, ela não se configura uma universidade multicamp. Nós temos Diamantina, Teófilo Otoni, Unai e Janaúba, onde que muitas das ações são para a Diamantina, elas não são exportadas para os demais campi. Então, aí é a integração. Nós integramos realmente não só os campi, como também as próprias unidades acadêmicas. A universidade, o próprio nome diz, ela é um todo, é um sistema. Nós não podemos trabalhar cada um de uma forma. E aí, planejamento. Isso faltou, inclusive para a expansão desses campi. Esses campos, a expansão da universidade, ela ocorreu de uma forma muito acelerada, sem um planejamento adequado, sem infraestrutura adequada e sem servidores. Então, a nossa universidade hoje ela é grande, mas com a estrutura de servidores e de recursos da universidade que deveria ser lá de 2011, 2012. Então, esse é um grande problema da universidade. E como que nós vamos sair dessa? Só com planejamento. Não tem jeito. É planejamento e gestão para todos os setores. Bom, temos 4 candidatos. Sim. O que te qualifica mais do que seus adversários? Então, o que me qualifica mais? Nós temos 2 adversários
dois concorrentes, não vou usar a palavra adversário, dois concorrentes que ou foram ou estão na gestão. Então, eles tiveram tempo para fazer e não fizeram. E nós temos um outro candidato que é um professor capaz, que tem boas ideias, mas que não tem a experiência administrativa. Tem uma experiência boa com gestão de uma unidade acadêmica, de um mandato, mas não existe essa experiência, não tem essa experiência em termos de administração, por exemplo, numa PROAD, que é a Pró-Reitoria de Administração, que você tem que conhecer de tudo, porque lá passa recursos, infraestrutura, compras, convênios, terceirizados, tudo passa pela PROAD. Então, e os outros dois que tratam também não tinham esse conhecimento à época. Hoje eles têm, porque eles passaram pela gestão, eles têm. Mas eles não conseguiram fazer no mandato. Então, a gente quer ter uma chance de fazer algo melhor para a universidade. Por isso que eu me coloco capaz de exercer isso e à frente dos demais. Sendo reitor, a partir do momento que assume a reitoria, homologado pelo Conselho e o presidente da República também o escolhe, o que você quer deixar de legado do seu período como reitor? Eu quero deixar uma universidade planejada. Eu quero deixar uma universidade onde as pessoas, os setores, conheçam os processos. Então, é o que se diz, né? Na alta cúpula, fala política de Estado e política de governo. Você tem políticas de Estado, deveria ter, por exemplo, na Europa, você tem políticas de Estado. Trocam-se os governos, mas as políticas se mantêm, elas são ali, né, como que a gente fala, elas são adequadas, né, para a realidade. E no Brasil, não. As nossas políticas são sempre de governo. Entrou, trocou o governo, mexeu, o outro tira, troca. E na UFJM nós queremos isso, uma política de Estado. Nós temos diretrizes definidas, e não é o reitor que define isso, é junto com a comunidade acadêmica. É aberto, com diálogo, conversando, mas a reitoria estando na frente, como se diz, abrindo os debates, as discussões, e aí nós criarmos diretriz para a universidade e que todos os setores estejam, na verdade, alinhados com essa diretriz. Então, acabou o nosso mandato. Se tiver isso, eu já fico muito satisfeito para que o próximo reitor venha, siga, coloque as ideias dele, mas não mexendo na diretriz da universidade, porque a universidade tem uma missão. Ela tem valores que têm que ser seguidos. E hoje, cada um que entra, eu quero mexer na missão da universidade, eu quero mexer no valor, no objetivo. Não é isso, aí não vamos chegar a lugar nenhum. Como que a gente vai programar algo para daqui a 20 anos? Aliás, na universidade não existe planejamento para o ano que vem, nem para 5. Aí nós temos um PDI na universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que ele é um PDI de 2017, que era para ter sido já revisto. Não conseguiu fazer a revisão. E o de 2017, ele foi, na verdade, também elaborado, mas com falhas. Certo? Então, nós temos que constituir um PDI da universidade para os próximos anos, e não só para 5, mas que ele seja para 10, para 20, para 30, ou seja, a universidade. O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? E como nós vamos chegar lá? Acho que é isso que eu quero deixar de legado. Na sua análise, qual foi o grande erro cometido pelos seus antecessores, os reitores que te antecederam? Então, eu não vou falar em nomes, mas eu acho que é o seguinte, nós tivemos uma gestão que trabalhou muito com a expansão, e era até uma demanda muito de Brasília, né? Dos parlamentares, vamos expandir. Expandiu. A universidade expandiu. Foi bom? Foi. Só que ela não teve as condições necessárias para essa expansão. Então, nós chegamos hoje num aspecto de insustentabilidade financeira. Essa é a realidade. O outro reitor que pegou, ele toma a universidade nesse ponto e aí já não teve mais o aporte de recursos para implantar o que estava em andamento e não teve, inclusive, de recursos, que eu falo, financeiros e de pessoas. Então, ele não conseguiu, ele tinha que trabalhar com o que ele tinha nas mãos. E aí não havia planejamento também. Então, foi aquela história do bombeiro, vamos apagar fogo, vamos apagar incêndio. E não tinha um planejamento. Veio para o outro reitor com a mesma situação. E pior ainda, num cenário de governo federal, onde que as universidades foram negligenciadas.
Isso é uma realidade. Desde 2014, 2015, as universidades foram negligenciadas. Não só a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, todas as universidades federais e institutos federais. Isso não era uma política de governo. Houve um negligenciamento sério, as universidades foram deixadas de lado. Então, também esses reitores, eles pegaram uma parte disso, e aí fica difícil você trabalhar. Porque se é uma instituição do governo e o próprio governo não te dá esse apoio, como que você vai fazer? Então, isso trouxe uma dificuldade. E aí, a falta de planejamento, a falta de pessoas, a rotatividade muito grande de chefias. Então, você tinha pessoas que eram escolhidas para uma certa corredoria, aí passava um pouquinho, ele ia para outra corredoria, ele ia para outra, era uma dança de cadeiras, onde que isso, você sabe muito bem o que eu estou falando, se você tem uma rotatividade muito grande das chefias, os servidores que estão ali, como é que ele vai fazer? Ele começa a ter uma forma de trabalho, essa forma de trabalho é alterada, ele não consegue acompanhar, isso tudo torna uma dificuldade muito grande. E só para completar, Marcon, aliado a isso, que muitos desses gestores escolhidos, que foram cargos de confiança dos antigos reitores, aí que eu acho que é o maior problema dos últimos reitores nossos. Eles foram escolhidos ou por amizade, ou por apoio em campanha, como se diz, troca de favores. E esse é um ponto que a gente que é da nossa proposta que é bater. Nós temos já a ideia de nossos gestores, eles não sabem. Por quê? Não vão ser escolhidos por ser amigos ou por estar apoiando a campanha. Eles vão ser escolhidos por quê? Competência técnica para aquele cargo. Então, nós temos na graduação, nós temos que ter uma pessoa que seja competente, que entenda de graduação. Nós temos que ter na Pró-Reitoria de Administração um gestor que entenda de administração. Independente se for apoiar na nossa chapa ou não, mas é uma pessoa da universidade. Acabou a consulta, acabou o processo, as 4 chapas são o FJM, o FVJM. Então, nós temos que trabalhar em conjunto para o bem da universidade. Esse foi um outro problema. Existia um embate muito grande dentre grupos políticos dentro da universidade, pensando em situações, em interesses próprios, deixando o interesse institucional de lado. O processo eleitoral, vou usar o termo do senso comum, né? É uma consulta, mas o senso comum entende como um processo eleitoral. Você acha que ele é realmente democrático? Para que as pessoas entendam, você tem uma consulta, que seria a votação, né, de toda a comunidade acadêmica, e depois vai para um conselho, e esse conselho pode escolher um nome que pode não ser aquele que a comunidade escolheu, e que vai para Brasília, que pode ser um nome que o próprio conselho escolheu, pode ser um nome diferente daquele ali. Quer dizer, é realmente um processo democrático? Serve para pouco, né? Infelizmente, Marconi, a gente tem que pensar, e às vezes é difícil para o ouvinte, né, para o telespectador entender isso, para o cidadão comum, mas um servidor público, ele tem que cumprir a legislação. Ele faz o que a legislação determina. Então, a legislação diz o seguinte, que pode ser feita uma consulta da comunidade, que deve ser feita uma consulta. Na verdade, ele fala que pode fazer a consulta. Nem precisaria. Nem precisaria. E que o Conselho Universitário, o Conselho Superior da Universidade, ele define uma lista tríplice, ou seja, 3 candidatos, uma lista, 3 candidatos, e o governo, né, seja o presidente ou o ministro, que ele pode como se diz, autorizar que o ministro faça a escolha, o presidente pode fazer isso, ele escolhe um daqueles 3 da lista. Isso é que a legislação determina. Inclusive, o STF chancelou isso aí no ano passado. Só que o nosso problema, na última eleição, principalmente na última eleição, é que tinham 5 candidatos na consulta, então houve lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto abriu mão da sua candidatura para o conselho e os outros 4 nomes foram para o conselho e o conselho manteve o primeiro da consulta, o segundo, e alterou a ordem do terceiro com o quarto. O conselho fez isso. O conselho, ele é o quê? Ele tem autonomia. Mas ele fez isso. Ou seja, ele alterou o resultado da consulta, primeiro. Segundo, a lista tríplice foi o presidente.
O presidente, ele tenha legalmente, ele vai escolher um das três. Ele foi lá e escolheu o que era o terceiro. O terceiro na lista do Consul, nós, mas que na verdade era o quarto na consulta. Isso trouxe um problema sério para a universidade. Começou dentro da própria universidade. Da própria universidade. Porque o Conselho não quis respeitar a vontade, a soberana vontade. Quer ser soberana, não sei se seria. Porque na verdade o Conselho não tem obrigação de respeitar. Mas era um bom senso. Num Estado democrático, eu acho que moralmente tem a obrigação de respeitar. Legalmente não. Legalmente não, moralmente. Então, por isso que eu falo, não houve nenhum problema legal, houve um problema moral. E aí, eu até conclamo a toda a comunidade acadêmica, aos representantes do Conselho, que respeitem a consulta. Então, eu falo, se a nossa chapa for a primeira, eu gostaria que a gente fosse lá o primeiro no Consul e que o Consul respeitasse a sequência. Se eu não for o primeiro, a nossa chapa for, eu não quero que o Consul me coloque em primeiro, não. Então, isso é democracia. Não há como um gestor estar à frente de uma comunidade acadêmica, principalmente numa universidade, que você sabe muito bem como é que acontece, onde que ele não foi escolhido pela comunidade acadêmica, Marconi. Então, isso eu conclamo aos representantes do Conselho e, inclusive, a todas as categorias, servidores, professores e discentes, que cobrem dos seus representantes a manutenção da consulta. Isso é importante para nós. Você falou muito em planejamento. Como é que você planeja a universidade para os próximos 20 anos? Dá para pensar dessa forma? A primeira coisa, nós temos o seguinte, nós temos que resolver o cenário atual. Então, nós temos que resolver, nós estamos no cenário de crise, certo? De crise. Só para você ter uma ideia, o planejamento para 2023 agora é chegar no final do ano com 5,7 milhões no negativo. Houve uma repactuação do MEC agora, a gente não sabe o valor, pelo menos eu não sei até hoje se chegou até ontem esse valor para a universidade, há uma expectativa de que cubra uma parte disso aí, porque o MEC está fazendo uma repactuação. Mas, independente disso, nós temos que trabalhar com o cenário atual. Nós temos várias obras paradas, nós temos situação de prédios que estão em calamidade mesmo, situação de falta de energia em locais, internet que não funciona da forma adequada, situação precária com os alunos. Nós temos alunos que não conseguem vir para a universidade, se manter aqui. Então, nós temos que dar atenção a isso, porque sem aluno não há universidade. Nós temos que trabalhar a permanência estudantil. E nós temos que, junto com isso tudo, ou seja, resolver o cenário atual, começar a trabalhar junto com os conselhos, de modo que a gente mexa no estatuto da universidade e no regimento, porque eles são de 2014, eles já estão, na verdade, eles não condizem mais com a realidade da universidade. A nossa estrutura organizacional, porque a gente não faz planejamento, a gente não tem estrutura definida, porque em cima da estrutura nós temos definição de cargos e até demanda, né, de servidores para o MEC, com o dimensionamento da força de trabalho dos servidores. Então, nós temos que planejar isso tudo e mexer no nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Fazer realmente o PDI. Não a reitoria. A reitoria, ela está junto, mas não é ela que vai definir. Isso é com diálogo e com participação da comunidade acadêmica. Professor, vamos falar aqui de números absolutos. Qual o tamanho do orçamento da universidade? Se a gente pegar o orçamento total da universidade e dividir pelos o número de alunos que temos hoje, a gente tem um valor satisfatório gasto por aluno na universidade? Está na média nacional? Está em nível internacional? Como é que isso está? Marconi, isso é uma pergunta muito importante. Só para você ter uma ideia, desculpa, vou ter que fazer consulta agora, claro, né? São números absolutos, não tem como saber de cabeça. Então, o orçamento de 2023 foi de 311 milhões, onde que desse valor, 80%, um pouquinho mais de 80%, que daria 251 milhões, 250 e poucos milhões, ele é para folha de pagamento, tanto dos ativos quanto dos nativos. Então, você sobra aí um recurso que tem que ser gasto com custeio, que é energia, a manutenção, serviço terceirizado e tal. E o resto vai para as atividades fins, que são ensino, pesquisa e extensão. Então, se você pensar hoje, esse recurso não atende à expectativa da UFJM. Não atende à expectativa. Aliás, não atende nenhuma das universidades federais.
Inclusive, esse é um ponto que a Andifes está em muita discussão com o governo federal. E só para você ter uma ideia de valores, eu fiz uma pesquisa e tem até um artigo que foi publicado em 2022, que é o custo dos alunos das 2.537 instituições de educação superior do país, ou seja, público e privadas. O gasto anual com aluno no Brasil é de 11.666 dólares, que seria hoje aí 50 e poucos mil reais, certo? Esse é dado. Onde o gasto que nós temos? Onde, por exemplo, o Canadá, 21 mil dólares. Ou seja, é o dobro do Brasil quase. Aí você pega a Dinamarca, 16 mil dólares, Finlândia, 17 mil. Aí você vai, mas lá são países desenvolvidos. Vamos pegar o Chile, tá? O Chile, desculpa, eu não tenho dado do Chile aqui. Mas eu vou pegar, por exemplo, um próximo nosso, o México, 8.900. E você pega um outro, os Estados Unidos, 29 mil. E a média da OCDE é de 16 mil dólares. Ou seja, o Brasil está até acima da média. Só que o Brasil existe o quê? Uma disparidade muito grande pelo tamanho continental que o Brasil tem, esse é um tamanho continental, e pelas disparidades existentes. Então, você pega, por exemplo, região sul e sudeste, comparado com a região norte, então existe essa disparidade muito grande. O problema é que esses recursos, eles vêm, mas não é só diretamente para chegar no aluno. Então, mas se você pegar o orçamento, 300 milhões, não deve ter uma prefeitura aqui em nossa região. Não 300 milhões. Dividir, sei lá, quantos alunos tem hoje? 8 mil? 10 mil? 9.192. Quase 10 mil alunos. Dá 30 mil. 30 mil por aluno. Aí a gente chega naquele negócio, a gente gasta anual. Muito e produz pouco ou gasta pouco e produz muito? Na verdade, é o seguinte, é aí que tem, porque na verdade, quando você fala nesse gasto, é até muito difícil, é uma comparação equivocada, Marconi, me desculpa a sinceridade, claro. Porque se você pegar instituições que elas já estão consolidadas, então esse gasto, que é o mesmo, que isso aqui é uma média nacional, então se você pega uma universidade consolidada, isso vai para o fim do aluno. Então você consegue realmente dar moradia, assistência, permanência do aluno, condições melhores de ensino, de pesquisa. Agora, se você pega a nossa universidade, que nós estamos em fase ainda de construção, esse valor ele não consegue fazer com que a gente cresça. E aí, esse é o grande problema, porque a gente tem mania de comparar, né? Você vai comparar com uma UFMG da vida, com uma USP, que apesar de ser estadual, mas ela é pública, com o Rio Grande do Norte, com Rio de Janeiro, o UFRJ é a maior universidade hoje. Aí você pega o curso, mas elas também estão em situação de deteriorização da infraestrutura, condições de permanência inadequadas, banheiros fechados. A gente vê reportagens por aí, direto na mídia. Então, esse é o grande problema, sabe? A gente precisa trabalhar mais com a efetividade e os números, às vezes, eu trabalho com estatística, eu sou estatístico, né? Sou engenheiro, então a gente tem que trabalhar com números com muita precisão, para que a gente não leve a resultados ou a conclusões equivocadas. Bom, tinha um senador que esteve aqui junto com a gente, diz que números, você apertar, ele confessa o que você quer. O que você quer que ele fale, ele vai te falar. Mas, inclusive, existe um livro, né? Como mentir com os números, com a estatística. Números, Então, falando no seu slogan, integração, a gente falou muito em planejamento, integração. Qual é o papel, né, da comunidade diamantinense junto com a comunidade acadêmica? Porque a gente vê que os muros da universidade são bem fechados para a comunidade. Marconi, esse é um ponto chave para nós, né? A universidade não pode ser uma bolha. A universidade, ela faz parte das cidades, assim como as cidades também têm que abraçar a universidade. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é termos um trabalho, um diálogo permanente com as prefeituras, com os empresários, com os lojistas, porque você sabe muito bem, na época de uma greve, na época de uma pandemia, a falta da universidade, das pessoas da universidade aqui, causam um transtorno. Então, a universidade é importante para Diamantina. Então, e para as outras cidades.
Nós precisamos abrir a universidade para a sociedade e a sociedade também abrir para receber a universidade. Nós temos que ter esse enlace, nós temos que conversar muito bem e diálogo é importante. Professor, 30 segundos, possa fazer suas considerações finais. Telespectadores, eu assim, gostaria de agradecer a oportunidade, Marconi, de estar aqui na TV com você hoje, colocar as nossas propostas não, a conversa, né, porque a gente não pode, mas leia o nosso Instagram, o nosso site, lá tem todas as propostas com objetivos definidos, com estratégias e com metas a serem alcançadas. Chapa 2, integração, excelência, planejamento, gestão com trabalho, que é o mais importante. Conversamos com o professor Paulo César de Rezende Andrade, que é candidato a reitor da UFVJM, uma série de entrevistas com os candidatos, estaremos exibindo aqui na TV Vale. Quero agradecer a você pela audiência, amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.